Função do primeiro grau ou função afim, vamos para o estudo dos gráficos. O gráfico de uma função do primeiro grau ou afim, f de R em R, ou seja, o domínio é nos reais e o contradomínio também nos reais, dada por f de x igual a x mais b. É uma reta. Então, o gráfico da função do primeiro grau ou função afim vai ser sempre uma reta. No domínio fica os valores de x e aqui no contradomínio fica os valores de y. Para construir o gráfico de uma função do primeiro grau, basta seguir a regra abaixo. Então aqui eu tenho o primeiro passo da regra. Escolha 3 valores para x e os coloquem em uma tabela. Escolha o número 0, um valor maior do que 0 e outro menor do que 0. Então, são 3 valores. Um vai ser 0, aí eu escolho um maior do que 0 e outro menor do que 0. Tomando como referência aqui, olha, o plano cartesiano, aí eu tenho os valores menor do que 0 são negativos, os valores maior que 0 lá em cima são números positivos. Aí eu escolho os valores. Depois de escolher os valores, aí eu faço o quê? Substitua estes valores na lei da função. Resolva os cálculos e encontre os valores de y. Aí eu vou encontrar os valores de y. Depois, terceiro passo, marque os pontos no plano cartesiano e trace uma reta passando pelos pontos. Aí eu marco os pontos aqui no plano cartesiano e depois eu traço uma reta. Aí o gráfico da função do primeiro grau nós já vimos que é uma reta. Então eu vou resolver esse exemplo. Deixa eu focar, espera um pouquinho. Se foca. Vou esperar para focar, viu? Deixa eu tirar para ver. Voltou. Pronto. Então eu vou resolver esse exemplo aqui da letra A. Nos exemplos, na questão 1 tem: faça os gráficos das funções f de R em R dada por. Aí eu vou fazer um gráfico na letra A, um gráfico para a função da letra B, C, D, E, F e G. Serão 7 gráficos para que vocês possam entender direitinho como é feito o gráfico de uma função do primeiro grau. Então eu vou pegar logo a letra A. Então vamos aqui. Letra A. Na letra A, a minha função é f de x igual a x menos 2. Então vai ficar f de x igual a ax, agora igual a x, igual a x, olha, o x está sozinho, f de x, um pouquinho, viu? X menos 2, x menos 2, essa é a minha lei de formação, essa é a minha fórmula para a letra A. Cada letra vai ter a sua fórmula específica. Aí aqui eu vou seguir a regra. O que é que diz a regra? Deixa eu só ajeitar aqui que está tudo meio troncho. Pronto, ajeitei. O primeiro passo é: escolha 3 valores para x e os coloque em uma tabela. Escolha o número 0, um valor maior que 0 e outro menor que 0. Então, vamos fazer a tabelinha assim, olha. Aqui vai ficar x e aqui serão os valores de y. Aí eu faço assim, olha. Aí eu vou escolher 3 valores. Então, escolhi o número 0, coloquei aqui no meio. Vou escolher um valor maior do que 0. Vou escolher o número 3. E vou escolher um menor do que 0. Eu vou escolher o menos 4. Porque maior do que 0 é positivo e menor do que 0 é negativo. Mais uma vez, tomem como referência o plano cartesiano. 0 está aqui,
acima de zero, positivo, abaixo de zero, negativo. Então, vamos lá. Agora eu vou substituir aqui na fórmula. Então, vai ficar assim, olha. Esses são os valores de x que eu escolhi. E agora eu vou encontrar os valores de y. Para eu encontrar esses valores de y aqui, eu tenho que substituir nessa fórmula e encontrar. Então, eu vou dizer que x é igual a 3. Olha, x que é igual a 3. Então, vai ficar assim, pegando a fórmula f de x, que é igual a x menos 2. Então, no lugar de x, eu vou colocar 3. Então, vai ficar f de 3, que é igual a 3 menos 2. Observe, onde tinha x eu coloquei 3, onde tinha x eu coloquei 3. Então, f de 3 vai ser igual. Olha, aqui eu tenho, eu tenho adição e subtração. Então, aqui tem um sinal de positivo implícito. Os sinais são diferentes, então vou subtrair 3 menos 2, 1, e conservo o sinal do número maior, que é positivo, e eu não preciso colocar. Então, quando x foi 3, eu encontrei para y 1. Agora, x vai ser 0. x igual a 0. Então, eu pego a mesma fórmula, olha. Então, eu vou pegar f de x, que é igual a x menos 2. Pegando aqui a fórmula, aí o que eu faço? Onde tiver x, eu vou colocar 0. f de 0, que é igual a 0, menos 2. Então, f de 0, que é igual a 0 menos 2, esse 0 não precisa somar, sobrou o menos 2. Então, colocando aqui o valor na tabela, quando x foi 0, y eu encontrei o menos 2. Agora, pegando x igual a menos 4. Então, ficou aqui x, que é igual a menos 4. Aí, eu pego a mesma fórmula, f de x, que é igual a x menos 2. Olha, porque essa fórmula é para eu responder toda essa letra A e é para eu encontrar esses valores de y. Então, vamos lá. Onde tiver x, colocarei menos 4. f de menos 4, que vai ser igual a menos 4 menos 2. f de menos 4, que é igual. Olha, os sinais são adição e subtração. Os sinais são iguais, então eu tenho que somar 4 com mais 2, 6, e conservo o sinal do número maior, negativo. Então, quando x foi menos 4, eu encontrei para y menos 6. Então, o valor de y é menos 6. Então, o primeiro passo eu já fiz, né? Já fiz vários passos. Olha, primeiro passo, escolha 3 valores para x e os coloque em uma tabela. Escolha o número 0, um número maior que 0 e um menor que 0. Então, eu escolhi o 0, um número maior que 0, 3, e um menor do que 0, menos 3. Aí, menos 4. Aí, o segundo passo, substitua estes valores na lei da função, resolva os cálculos e encontre os valores de y. Foi o que eu fiz aqui, olha. Peguei esses valores que eu dei para x, substituí na fórmula, olha, e eu fui encontrando os valores de y. E agora, o terceiro passo. Marque os pontos no plano cartesiano e trace uma reta passando por eles. Então, agora eu vou fazer o plano cartesiano. Observe. O plano cartesiano vai ser assim. A gente vai fazer no olhômetro. Olha, tá aqui. Veja. No olhômetro, viu? Olha, x. Aqui eu tenho y. X. E aqui eu chamo de y. Aqui no centro está o número 0, né? Aí, quem são meus valores que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar x, o valor de x vai de 3 até menos 4, né? Olha, de 3 até menos 4.
Então, eu tenho que dividir aqui igualzinho, olha. 1, 2, 3. E agora o menos 4. O valor de x negativo é para o lado esquerdo, olha. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, ficou aqui, olha. Menos 4. E o zero está aqui. Então, eu já coloquei os valores de x, não foi? Agora, ele disse o seguinte, olha. Vamos ver os valores de y. Os valores de y vai ser 1, né? Vou ter 1, vou ter menos 2 e vou ter o menos 6. Então, vamos ver. Os valores de y. Os positivos estão aqui, olha. Então, aqui vai ser 1, olha. Porque eu tenho 1 e eu tenho menos 2 e 6. Então, vamos lá. Os negativos é aqui, olha, de y. Menos 1, menos 2. E agora? Menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. Tá aqui. Então, aqui, olha, veja. Quando x for 3, y é 1. Então, olha, quando x for 3, o valor de y é 1. Então, tem que subir para tocar com o y, olha. Faça uma retinha paralela, olha. 3 e aqui se encontra com 1. Com o número 1, olha. Então, o ponto é aqui nesse encontrinho, olha. x3 e y1. Outro ponto. Quando x for 0, o y vai ser menos 2. Então, eu saio aqui do x e quero encontrar o y. Então, eu venho até o y. O y é quanto? Menos 2. Então, vai ficar aqui, olha. Por menos 2. Em cima do eixo, olha. Porque eu saio do x e puxo uma reta ou para cima ou para baixo para eu encontrar o valor de y. Foi o que eu fiz aqui, olha. Eu estou aqui no x, que é 3. E eu quero encontrar o 1 para y. 1 está lá em cima, então eu puxei uma reta para cima. Aí puxo outra reta deitadinha aqui, ó, paralela ao eixo x, para se encontrar, olha. Aí os dois se encontram e eu marco um ponto. Aí eu estou aqui no 0 e quero encontrar o x, o y que é menos 2. Aí eu puxo uma reta. Quando eu chego no y, aí eu já encontrei ele. Aí então eu já marco o ponto aqui em cima mesmo. Agora o outro ponto. Menos 4 e menos 6. Então x é menos 4. Então aqui, olha, x é menos 4. E o y é que... Eita, desculpa, pessoal. O x é aqui, olha. X é menos 4 e o y é menos 6. Aqui onde é que está o y menos 6. Então, eu saio do x e vou encontrar o y. Olha. Aí tem que puxar uma reta até encontrar o y, que é menos 6. Olha. Aí eles se encontraram aqui nesse ponto, veja. Está aqui. Observe o seguinte. Agora... eu já marquei os 3 pontos e eu preciso traçar uma reta. Tem que puxar uma reta para passar por esses 3 pontos, olha. Aí eu peguei a régua aqui, observe que a reta vai passar, olha. Traçando a reta, veja, a reta topou nos 3 pontos. Não topou bem certinho nesse ponto aqui, porque eu não dividi o espaço com a régua, porque o certo é fazer... o plano cartesiano, os eixos cartesianos com a régua e medir, olha, meio centímetro cada um, ou então 1 centímetro, ou então 2 centímetros, né? Basta meio centímetro, já fica 1 centímetro, né? Já fica bom. 1 centímetro sendo a distância de um ponto para o outro. Aí ela fica bem, a reta fica bem certinha, passando pelos 3 pontos. A nossa não ficou tão ruim, né? Dá para aceitar. Então, pessoal, esse daqui é o gráfico desta função aqui da letra A. Veja, na letra A nós tivemos este gráfico. Vendo? Então, vamos lá como foi o gráfico. Primeiro faz o quê? Revisando. Escolhe 3 valores para x, coloca na fórmula e encontra os valores de y e depois vem para o gráfico. Marcar os pontos no plano cartesiano. Vou gravar outro vídeo com a letra B.